Os doentes e enfermos são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Operando em nossos corações, Trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os castigos oprimidos livres são. Os doentes e enfermos são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, Deus. Quero convidar o pastor Carlos Salles. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Deus. Digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Venha, Senhor, purificar, Senhor, em nome de Jesus, em nós, o teu Espírito e tudo, ó Deus, que há para ser purificado em nossas vidas. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva
neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Neste rio está, neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Oh, aleluia. Tu és o rio, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio. Aleluia. Glória, glória te damos, Pai. Pai amado, Deus querido, Deus eterno. Ó Senhor de todos. Todo poder e autoridade, Pai, estão sobre tuas mãos. Tua palavra diz que tudo que tem fôlego louva ao Senhor. E nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos, ó Senhor, e te agradecemos por esse momento de louvor e adoração a Ti, que possa ter alcançado, que possa ter chegado diante do Teu trono, e que o Senhor tenha recebido a nossa adoração com cheiro agradável e suave. Que o Senhor venha ministrar os corações com a palavra, com a Santa Ceia que agora vai ser celebrada. Que o Senhor venha abençoar os Teus filhos, as Tuas filhas, o Teu povo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que nós venhamos ser agraciados pelo poder do Teu Espírito Santo nesse momento tão precioso que é a Tua Santa Ceia. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse momento. Aleluia, glória a Deus. Toma teu filho nas tuas mãos, receba-o. Faça, Senhor, sobre ele, resplandecer sobre ele a tua face. Que a tua glória, Senhor, esteja, Pai, em nome de Jesus Cristo, presente em todos os momentos. Que as tuas maravilhas, Senhor, possam estar
venham, Senhor, acontecer em todo momento em nossas vidas, na vida do teu filho, do teu servo, do pastor Carlos Salles. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor seja com ele, meu Pai, não seja ele falando, mas seja o Senhor ministrando através da sua boca, através, oh Deus, em nome de Jesus, da sua vida. Que o Senhor possa falar aos corações daqueles que estão do outro lado, ou nos ouvindo, não sei o momento nem a hora, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser, oh Pai, o momento que for, que o Senhor possa ministrar o coração de cada um nesse momento, para a honra e glória do teu nome. Abençoa o teu filho do alto da cabeça à planta dos pés, derrama sobre ele a tua unção, a unção do teu Espírito Santo, renova, Senhor, as suas forças, Pai, estabeleça, Senhor, sobre ele as tuas bênçãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus para a amada igreja. Que Deus esteja aí nesta noite, nos curando, libertando. Que o Senhor esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. À tardezinha, eu postei um vídeo a qual o Senhor tem falado ao meu coração a respeito de nós passarmos por uma nova fase. Deus, Ele está requerendo de nós algo que é sair das nossas mesmices. Nós precisamos estar mais ligados às coisas do alto, às coisas de Deus. E tudo aquilo que Deus prometeu que, aleluia, ia fazer. E a gente vê uma palavra que está quando Jesus ele vai para a sua terra natal. E as pessoas do seu convívio ali diz para ele assim: não é este Jesus, filho de José, Maria e seus irmãos, não está entre nós? Como esse aprendeu as sagradas letras, como tem tanta sabedoria, e requereu de Jesus coisas. Mas Jesus que diz que não houve prodígios, maravilhas no meio deles, porque eles estavam duros de coração. Eu creio que Jesus está querendo sensibilidade de cada um de nós. Eu creio que Jesus está querendo que nós venhamos deixar a teoria de lado e viver a prática. A teoria, ela está muito bonita, está linda a teoria. Mas o praticar aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos, está muito longe daquilo que Jesus nos ensinou. Há uma necessidade de nós passarmos para esta próxima fase, deixar a teoria de lado e viver a prática daquilo que nós temos já em teoria. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar dia após dia. Nós precisamos experimentar dos milagres que vêm do céu. Nós precisamos experimentar da sua glória. Nós precisamos nos colocar na brecha. Muitas vezes nós estamos igual fariseus. Nós dizemos aos outros o que fazer, mas nós não fazemos. Nós estamos vivendo um farisaísmo nos dias atuais. Jesus quer que nós venhamos deixar essa roupagem farisaica e viver a plenitude do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós precisamos descer desse pedestal que fica no empinar dos nossos narizes, dos nossos olhos altivos, e falar: não, eu quero viver
a simplicidade do Evangelho. Aleluia. Eu quero me doar, assim conforme Jesus se doou. Eu quero viver a prática desse Evangelho, que é a boa nova do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso Deus está requerendo de nós. É muito fácil eu falar, vai, e eu mesmo não ir. É muito fácil eu falar assim, pega esse peso, eu mesmo não pegar. É muito fácil eu falar assim, nós temos que subir morro e descer morro, para estar evangelizando, para estar levando a palavra de Deus, eu mesmo não subir. É muito fácil falar que nós precisamos ajudar os pobres, eu mesmo não ajudar. Nós precisamos nos despir dessa máscara, dessa fantasia de bom moço, de bom crente. Nós precisamos viver o que nós estamos pregando. Eu não estou falando para A, para B, estou incluindo todos nós. Nós precisamos viver esse Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Nós precisamos, amados irmãos, viver isso. E não tem acontecido. E Deus, Ele me deu uma palavra que Ele diz que está requerendo o seu povo de volta. Porque às vezes nós estamos nos achando acima de qualquer suspeita, num bom sentido. Talvez nós estamos achando crente demais, ou poderoso demais, ou sábio demais. Mas nós estamos esquecendo de entrar no Santo dos Santos, no santo lugar, e ter um tete-a-tete com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós estamos esquecendo de entrar na presença do glorioso Deus de Israel e falar, Senhor, eis-me aqui, ensina-me a mim. Eu estou aqui, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, me ajuda a vencer os obstáculos que estão propostos a mim, me ajuda a vencer, Senhor Deus, as minhas ansiedades, me ajuda a vencer, Senhor Deus, aquilo que tem incessantemente aparecido na minha frente, tem feito com que eu retarde a bênção que tu tem para mim. Nós precisamos chegar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes nós temos os nossos afazeres na igreja, e esses compromissos que nós temos na igreja, esses compromissos têm nos atrapalhado a chegar na presença do Senhor conforme nós precisamos chegar, porque muitas vezes, amados irmãos, dentro da igreja a gente se acha bom demais, mas não é isso que Deus quer. Nós precisamos nos esvaziar diante da presença do glorioso Deus de Israel. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. E nós precisamos estar nos entregando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Ele é fiel em todo o seu propósito. E nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Amém? Então vamos buscar ao Senhor, vamos nos encontrar, aleluia, com o autor e consumador da nossa fé, porque nós precisamos estar, aleluia, glórias a Deus, na sua presença, porque a sua presença, ela é infinitamente melhor, conforme diz aí a palavra do Senhor, que está, aleluia, no Salmo 84, verso 10. Preferiria estar na presença do Senhor do que habitar em qualquer outro lugar. Preferiria estar na presença do Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor, porque vale mais um dia na presença do Altíssimo do que 1000 em qualquer outro lugar. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4, verso 8. Esse Tiago é o irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se converteu depois da morte do nosso Senhor e Salvador. Amém? E ele é uma das colunas da igreja. Amém? Tiago, capítulo 4, versículo 8, que vai dizer assim: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadoras, aleluia, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Eu quero ler então o 4, do 1 até o 12.
que diz assim: devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Sente as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Amém? Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa palavra, Deus, Ele tem colocado no meu coração para que nós venhamos voltar à sua presença. E a gente tem encontrado tanta dificuldade de orar, tanta dificuldade de ler a palavra, tanta dificuldade de encontrar tempo para, como eu posso dizer, as reuniões eclesiásticas. Tanta dificuldade para ter um tempo com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos, amados irmãos, nos desvencilhar das coisas terrenas. As coisas terrenas estão agarradas em nós, atreladas em nós. Parece que nós estamos enraizados como árvores centenárias. E nós precisamos nos desprender das coisas deste mundo, para estarmos ligados ao Senhor e Consumador da nossa fé. Quando nós estivermos desligados desse mundo, os milagres de Deus, milagres do céu, virão sobre a nossa vida. Nós seremos portadores de milagres. Nós seremos abençoados pelos milagres celestiais na nossa vida. Muitas coisas se têm dito nos dias atuais, mas conforme eu costumo sempre dizer, em Atos capítulo 3, quando Pedro e João, eles sobem ao templo para orar, Pedro e João, ele encontra aquela pessoa que está coxa, desde nascença, que é colocar todos os dias na porta do templo chamada Formosa. E ali ele estende as suas mãos, Pedro e João diz assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Ele diz isso na igreja primitiva, mas nas igrejas atuais, tem prata e tem ouro, mas não tem um milagre de Cristo. Vou repetir de novo. A igreja primitiva, ela não tinha prata e ouro, mas ela tinha os milagres de Deus. Hoje em dia, as igrejas atuais, elas têm a prata e têm o ouro, mas não têm os milagres de Cristo. E nós precisamos reverter a situação, porque o nosso Deus, Ele é dono da prata e dono do ouro. E nós precisamos entender que nós precisamos observar o que a igreja primitiva fazia para estar
milagre do céu. Eles abandonavam casas, eles abandonavam famílias para estar com o Pai. Eles caminhavam com Jesus, eles entregaram, melhor dizendo, a sua vida à crucificação. Se a gente olha para os heróis da fé, se a gente olha para os homens e mulheres de Deus, a gente olha para Isaías, ele foi cerrado ao meio. André, ele foi crucificado numa cruz em forma de X. A gente olha para Pedro, ele foi crucificado numa cruz de cabeça para baixo. Ele diz assim: eu não sou digno de ser crucificado como meu rei, como o meu Senhor. A gente olha para João, que foi jogado dentro de um caldeirão de água, de azeite fervente. A gente olha para Tiago, que foi morto decapitado. A gente olha para Estevão, que foi morto apedrejado. A gente olha para Paulo, que foi decapitado. A gente olha quantos amados irmãos morreram pelo amor do Evangelho. E hoje em dia não precisa morrer para servir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: basta apenas crer e confiar, basta apenas se arrepender, basta apenas se entregar. Mas a palavra do Senhor diz: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Hoje nós não temos negado a nós mesmos. Nós temos nos endeusado. Nós temos sido aquela última Coca-Cola do deserto. A gente se acha melhor do que todo mundo. E não é isso que Deus está falando. Tiago, ele vai dizer: humilhai-vos, pecadores. Humilhai-vos. Ele está dizendo: e nós precisamos nos humilhar. Ele diz assim: sente a vossa miséria, lamentai, chorai, converta-se o coração em riso, aleluia. Oh Deus, converta-se o riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Está na hora, meu amado irmão, minha amada irmã, da gente falar assim: eu não quero ficar com a cara quadrada em frente a um celular, em frente a uma televisão. E se eu estiver em frente ao celular, em uma televisão, eu quero estar buscando ao Senhor. Eu quero estar vendo um filme evangélico, eu quero estar lendo uma palavra, eu quero estar me conectando ao glorioso Deus de Israel. Nós precisamos estar buscando ao Senhor. Nós precisamos estar nos exortando. Amém? Nós precisamos nos exortar. E isto é o que Deus tem requerido de nós. Eu trouxe um texto e eu coloquei esse texto mais cedo. E eu quero compartilhar com os meus amados irmãos. É um texto riquíssimo e eu não quero deixar de falar desse texto. Ele diz assim: precisamos voltar à presença de Deus. Todo cristão verdadeiro deseja sentir a presença de Deus em sua vida. Há muitas pessoas que desejam experimentar a proximidade do Senhor, mas não sabem como fazê-lo de maneira correta e alinhada aos princípios bíblicos. Sentir a presença real de Deus não é meramente uma emoção passageira, mas algo que envolve o cristão por completo. Essa experiência reflete a nossa proximidade com Ele. E isso ocorre principalmente quando buscamos viver em conformidade com a sua vontade. Nós precisamos
viver em conformidade com a vontade do Pai. No Salmo 139, 7 e 10 ao 10, Davi expressa a ideia de que Deus está em todo lugar, mas essa presença só é plenamente sentida por aqueles que se aproximam de Deus com sinceridade. Infelizmente, muitos têm sido enganados por práticas que prometem uma experiência, aleluia, com Deus, baseada em emoções passageiras ou rituais sem fundamento bíblico, ideias místicas e superstições. Tem se distanciado os crentes da verdadeira compreensão de como relacionar com o Senhor. A Bíblia contém toda a informação necessária para que possamos sentir a presença, essa presença gloriosa de Deus de forma autêntica, sem a necessidade de métodos humanos ou relações extra-bíblicas. Diversos textos nos mostram como homens e mulheres de Deus experimentam a sua presença de maneira profunda e significativa. No Novo Testamento, por exemplo, Jesus prometeu estar com seus discípulos todos os dias até a consumação dos tempos. Mateus 28, 20. Essa é uma promessa real, da qual podemos desfrutar. Abaixo destacamos algumas principais, aleluia, alguns princípios, melhor dizendo, muito úteis para todos os que desejam sentir a presença de Deus em suas vidas. Hoje, na hora do almoço, eu estava conversando com a minha nora e eu perguntei para ela se ela já sentiu a presença do Espírito Santo de Deus. Perguntei para minha esposa, perguntei para os meus filhos. E cada um teve uma resposta. Mas eu não sei se você já experimentou a presença do Espírito Santo de Deus. Quando você experimenta a presença do Espírito Santo de Deus, as lágrimas vêm aos olhos sem você chorar, o corpo fica todo arrepiado, até os cabelos da cabeça. Deus fala contigo de uma forma sobrenatural. Você realmente é impactado com o poder do sobrenatural de Deus quando você é visitado pelo autor e consumador da nossa fé. Eu não sei se você já recebeu essa visita, mas é algo transformador. Eu não sei se você já foi visitado em sonho, o Senhor te relatando o que ia acontecer contigo posteriormente. Eu já experimentei isso que o Senhor, Ele me falava. Foi algo assim que eu experimentei. E o Senhor, Ele me visitou de tal forma, amados irmãos, que eu fui livre da morte. O Senhor, Ele tem livrado, o Senhor, Ele tem guardado, o Senhor tem se apresentado, o Senhor tem feito maravilhas e nós precisamos estar no centro da sua vontade. Às vezes a gente fica conforme se estivesse jogando Vasco e Flamengo, dentro do Maracanã. Talvez a gente fica nas arquibancadas, a gente olha para tudo que está acontecendo dentro das Sagradas Escrituras, mas a gente não envolve com nada. Mas quando a gente lê, quando nós lemos a palavra do Senhor, a tudo que o Senhor está falando na sua palavra, isso nós devemos participar de tudo que o Senhor fala, e isso tem que se tornar uma vivência na minha vida e na tua vida. Aleluia. Nós precisamos sair da arquibancada, nós precisamos entrar em campo, nós precisamos falar, não, o Senhor também tem para mim algo sobrenatural. O Senhor tem para mim também algo que eu quero fazer para realizar as obras do Senhor aqui na terra. Porque Ele me
E se eu sou chamado, se eu sou escolhido do Senhor, não foi em vão o meu chamado. Não foi em vão o que o Senhor tem para a minha vida. Não foi em vão. Eu preciso exercer esse ministério a qual o Senhor colocou sobre a minha vida. Esse dom, aleluia, precioso do Senhor, ele não pode ficar enterrado. E nós precisamos sair para fazer a vontade do Pai, a vontade do Filho e do Espírito Santo. Busque a Deus com sinceridade de coração. Deus se revela àqueles que o buscam de todo o coração. O profeta Jeremias escreveu: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Isso significa que não podemos nos aproximar de Deus de forma superficial ou apenas por interesse em benefícios materiais. É necessário um desejo genuíno de conhecê-lo e estar em comunhão com Ele. Além disso, devemos nos esquecer, aleluia, que a proximidade com Deus começa com uma busca intencional. Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Ele chegará a nós. Então nós precisamos buscar ao Senhor. Vivam em obediência aos mandamentos de Deus. Sente a presença de Deus. Está íntima, ou melhor dizendo, sentir a presença de Deus está intimamente ligado à obediência. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, aleluia, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, me manifestarei a ele. João capítulo 14, versículo 21. A obediência não é um meio de alcançar mérito diante de Deus, mas uma resposta de amor e gratidão por tudo o que Ele fez e por tudo o que Ele há de fazer por nós e através de nós. Cultive uma vida de oração. A oração é um canal pelo qual, aleluia, nos comunicamos com Deus. Paulo exorta: orai sem cessar. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Uma vida, aleluia, de oração. Amém? Uma vida de oração. Nós precisamos, aleluia, para cada um de nós, essa vida de oração. É uma vida de oração, mas é uma oração constante. Mantenhamos-nos conectados com o Senhor. E sensíveis à sua presença, sensíveis à sua voz. Não se trata apenas de apresentar pedidos, mas de desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Nós precisamos desse relacionamento. Adore a Deus em espírito e em verdade. A verdadeira adoração nos coloca diante de Deus de forma humilde e reverente. Jesus ensinou: Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. A adoração sincera nos leva a reconhecer a grandeza de Deus em nossa dependência dele, criando uma obediência, aleluia, princípio para sentirmos a sua presença. Amém? Então, que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, ele venha passear no nosso meio. Aleluia. Que o Espírito Santo do Senhor venha queimar todo o espírito que não louva o nome do Senhor. Aleluia. Que todo espírito que não louva o nome do Senhor venha partir em retirada. Que seja queimado em nome de Jesus. Aleluia. Que convertam esses cavalos de Satanás. Que eles venham ser renovados pelo poder do Espírito Santo do Senhor, assim como o Senhor, aleluia, ele chegou até a Paulo. Paulo, ele fazia vontade do diabo. Ele pegava, levava os cristãos presos, algemados. Muitos eram mortos, açoitados. Mas teve um encontro real com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no caminho de Damasco.
Assim, em nome de Jesus Cristo, seja feita agora, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu clamo aos anjos do Senhor que venham com o seu poder, com a sua unção, destruir todo o mal, todo o principado, toda a potestade, que seja queimado em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a palavra diz, aleluia, no Salmo 125, aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, aleluia, que não tem medo, mas que eles permanecem para sempre. Eles não se acovardam, mas eles permanecem, assim conforme os muros de Sião. Que haja vitória no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Amém? Então que Deus esteja aí nos fortalecendo. E afaste-se do pecado e busque a santificação. O pecado cria barreiras entre nós e o nosso Deus. O profeta Isaías ele alertou, mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Isaías capítulo 59, verso 2. Por isso é fundamental confessar os nossos pecados e buscar e viver uma vida santa, conforme a vontade de Deus. Um coração puro e consagrado é mais sensível à presença de Deus. Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. A santidade não se refere apenas à ausência de pecado, mas uma vida dedicada a agradar a Deus em todas as áreas. Amém? Nós precisamos agradar a Deus. Participe da comunhão com os outros crentes. A presença de Deus também é sentida na comunhão com os irmãos. O autor de Hebreus nos exorta a considerarmos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajar-nos uns aos outros, ainda mais vocês que veem que se aproxima o dia do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Participar ativamente da igreja e compartilhar experiência com os outros cristãos nos encoraja e fortalece nossa fé, aproximando-nos da presença do glorioso Deus de Israel. Seja sensível à direção do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e nos guia em toda a verdade. Paulo escreve, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Estar atento à direção do Espírito Santo nos ajuda a perceber a presença de Deus em cada situação da nossa vida. Confie plenamente em Deus em todas as circunstâncias. Confiança em Deus, aleluia, nos permite descansar em sua soberana, aleluia, e também, aleluia, em meio às dificuldades. O salmista declarou, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmo 37, versículo 5. Essa confiança nos faz experimentar a paz, que excede todo entendimento, e a certeza da presença constante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além disso, mesmo quando não sentimos a presença de Deus de forma emocional, nossa fé, aleluia, nos garante que Ele está conosco. Hebreus capítulo 11, verso 6, afirma que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Muitas vezes, sentir a presença de Deus é resultado de uma confiança silenciosa e contínua em sua fidelidade. Amém? Reconheça a presença de Deus nas pequenas coisas. Deus está presente em todos os momentos, detalhes
de nossa vida, muitas vezes estamos tão ocupados que não percebemos as manifestações sutis da presença dele. O apóstolo Paulo nos lembra, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, e também, aleluia, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido claramente vistos, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Romanos capítulo 1, versículo 20. Aprenda a contemplar a grandeza de Deus na criação, nas bênçãos diárias e até as situações adversas. Conclusão: sobre como sentir a presença de Deus. Sentir a presença de Deus não é resultado de fórmulas mágicas ou experiências místicas fabricadas, mas é um fruto do relacionamento genuíno e profundo com o Senhor, baseado nos princípios revelados em sua palavra. Sentir a presença de Deus não se trata apenas de emoções, mas de uma vida totalmente comprometida com Ele. Como cristãos, somos chamados a viver uma forma que reconheça a presença de Deus em todos os aspectos da vida, não apenas em momentos específicos. Colossenses capítulo 3, 17, nos instrui a fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus e Pai. Essa atitude transforma atividades ordinárias em oportunidades para experimentar a presença de Deus. Ao aplicarmos esse princípio em nossa vida diária, estaremos cada vez mais crescentes da proximidade de Deus e desfrutarmos da plenitude da sua presença, da plenitude do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos, amados irmãos, colocar a nossa vida novamente nos trilhos, novamente no caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho a não ser por Jesus. A gente não pode ficar à beira do caminho como se estivesse pedindo carona. A gente precisa estar embarcado, aleluia, no barco do Mestre. A gente precisa estar caminhando, a gente precisa estar no caminho verdadeiro. A gente não pode ficar à margem do caminho, mas a gente precisa caminhar com Ele. Então, Jesus está requerendo a minha vida, a tua vida, a nossa vida de volta. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. A gente precisa voltar ao princípio de tudo. Quando tudo nós faríamos, nós fazíamos. Nós precisamos voltar à presença, porque quando nós nos convertemos, não tinha tempo ruim para a gente. A gente era só amor, só desafios. E a gente nos dava. Hoje a gente encontra desculpa para tudo. Eu não fui por causa disso, eu não fui por causa daquilo, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. Quero ver quando chegar naquele grande dia que o Senhor tocar a trombeta, a gente fala para o Senhor: Senhor, calma aí, eu não posso ir agora. A trombeta está tocando para levar a sua igreja para o céu. A gente vai falar: Senhor, eu estou aqui fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu não posso agora, Senhor. Será que a gente vai estar assim? Falando não para Deus ainda? Será que a gente vai estar dando desculpa ainda? A gente precisa voltar ao primeiro amor. Jesus está requerendo a minha vida, a tua vida de volta. Eu não sei onde você parou. Eu não sei onde a paralisia do teu caminhar atuou. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus está destruindo toda paralisia, está destruindo toda palavra contrária, para que você venha se reaproximar do glorioso Deus de Israel. Essa é a palavra que eu tenho para a tua vida, e que você, em nome de Jesus, receba em teu coração. Amém? Quero passar para a ceia do Senhor, para nós estarmos nos alimentando espiritualmente, e quero te pedir que você abra aí em 1 Coríntios capítulo 11, amém? A partir do versículo 23, porque vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também, aleluia, vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós.
Fazei isso em memória de mim, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Glórias a Deus. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento da ceia. A tua mesa está posta. Quantos, ó Pai, poderiam, ó Pai, estar aqui conosco? Mas, aleluia, Senhor Deus, nós sabemos, ó Pai, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que essa oportunidade que nós estamos tendo, Pai, os Teus filhos também venham ter, Pai. Vai indo de encontro, ó Pai, aquelas vidas, ó Pai, aleluia, que se desviaram, ó Pai. Vai de encontro, ó Pai, aqueles irmãos, ó Pai, que têm, Senhor Deus, deixado, Senhor Deus, de congregar, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra, Pai. E precisamos, ó Pai, da Tua presença santa. Precisamos, ó Pai, do Teu grande amor, do Teu favor. Então nos ajuda, Pai. Ah, Deus, permaneça conosco, ó Pai. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo toda a diferença, Pai. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu louvo, eu engrandeço, eu magnifico o Teu nome. Seja o Senhor, ó Pai, uma bênção, Senhor Deus, para com Teus filhos e filhas. Oh Deus, eu quero, Pai, aleluia, Senhor Deus, eu e a minha casa servir ao Senhor. Assim, nos ajuda, Pai, aleluia, a cada dia, ajuda, Senhor Deus, aos Teus filhos e filhas, ó Pai, que venham, Pai, experimentar, Senhor Deus, do gozo eterno. Assim, Pai amado, Pai querido, eu louvo e engrandeço ao Teu nome. Venha ministrar, Senhor Deus, com o Teu poder. Abençoa, Senhor Deus, os elementos da ceia. Assim, Pai amado, que venhamos, ó Pai, ser, aleluia, alimentados por Ti, Senhor Deus, nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Missionária ativa. Aleluia. Glórias a Deus. Corpo de Cristo, para a remissão dos nossos pecados, para memorial, até que o Senhor venha. Amém? Amém. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós apresentamos ao Senhor o corpo de Cristo. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que, aleluia, esse príncipe do céu, ele, aleluia, se entregou, aleluia, em nosso lugar, ali na cruz do Calvário. Ele, aleluia, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E, aleluia, Senhor Deus, Ele morreu a nossa morte, ressuscitou ao terceiro dia. Diz a sua palavra assim como, aleluia, Ele morreu, ressuscitou naquele grande dia, Senhor Deus. Nós seremos ressuscitados, aleluia, pelo poder do sangue de Cristo. Nós seremos transformados, ó Pai, de corpos corruptíveis, ó Pai, para corpos incorruptíveis. Aleluia, nós seremos, ó Pai, revestidos, ó Pai, de imortalidade pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Então, muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Muito obrigado, ó Pai, pelas Tuas mãos potentes. Muito obrigado por esse culto, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus, porque nós temos a oportunidade, ó Deus, de estar aqui com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Aleluia, participamos todos. Aleluia. Maravilhoso Deus. Eu quero louvar o hino. Hino 301 da nossa harpa cristã.
Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto sua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. Aleluia! E Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Aleluia, glória a Deus. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Bebe, Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá ceiar em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, glórias a Deus. Diz a palavra do Senhor que, aleluia, em 1 Coríntios capítulo 11, no seu versículo 25, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. Faze isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós abençoamos, ó Pai, aleluia, esse cálice. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que seja, Senhor Deus, aleluia, o cálice, ó Pai, a qual a Tua palavra vai dizer, ó Deus, aleluia, glórias a Deus. Diz, aleluia, que cearemos com o Senhor, aleluia, na Nova Jerusalém Celestial. Aleluia. Que é apenas um memorial aqui na terra para nós lembrarmos, ó Pai, da Tua morte, ó Pai. O preço, ó Pai, que o Senhor pagou, ó Pai, derramando o seu sangue ali na cruz do Calvário. E esse sangue, Pai, é que nos purifica de todo pecado. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, purifica, Senhor Deus, os Teus filhos, purifica as Tuas filhas, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Participemos todos. Aleluia, que maravilha. Oh, glória ao Teu nome, Senhor dos Exércitos. Maravilhoso és Tu, Pai. Oh, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu te louvo, eu te engrandeço. Aleluia, porque o Senhor, aleluia, tem feito milagres, aleluia, nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Quero louvar contigo também o hino 39 da nossa harpa cristã. Amém?
Bendito seja o Cordeiro que na cruz, glórias a Deus, aleluia, maravilhoso é Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. E nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos prova quanto ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente purifica também, ó Jesus, sim, de todo pecado. Que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glórias a Deus, tu és maravilhoso, Senhor, que tudo pode. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma
do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, Deus. Glórias ao teu nome. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós, aleluia, nos entregamos a ti nesta noite. Que o Senhor venha, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção, com o teu sobrenatural. Ah, Deus, visita, Senhor Deus, os teus servos, as tuas servas, ó Pai, com poder e grande glória. Restaura, Senhor Deus, as nossas vidas, ó Pai, diante da tua presença. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, aleluia, uma bênção, Pai, diante do Senhor. Manifesta, Senhor Deus, a tua glória, o teu poder, a tua unção. Que nós venhamos ser sempre, Pai, dependentes do Senhor. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será até aqui, ajudou, por causa disso, estamos alegres. eu e minha casa, Iremos ao Senhor, operando Deus. operando Deus. Quem impedirá? Maranata. Glória vem, Senhor. Glórias a Deus. Está terminado em nome de Jesus.